Olá a todos, esse é o nosso primeiro vídeo e nele nós vamos abordar 5 lições sobre a lei do eterno. Eu gostaria de começar o vídeo fazendo uma pequena introdução. Por que a lei não é vivida? Essa é uma pergunta interessante que faz parte da grande controvérsia desse tema. Se nós olharmos então para o que dizem as pessoas que acreditam na Bíblia, nós sempre vemos que essas pessoas dizem que a Bíblia deve ser seguida e não apenas lida. Ela não é um livro unicamente filosófico, ela é um livro que deve ser aplicado nas nossas vidas. Mas somente o Novo Testamento é usado na atualidade pela maioria dos grupos religiosos que creem na Bíblia como prática de fé. O Antigo Testamento praticamente não é mencionado nas congregações atuais. E a principal justificativa que se dá para isso é a seguinte: Yeshua teria, na sua obra, no seu sacrifício, abolido a lei. E para corroborar com essa ideia, puxa-se a questão de Paulo. Paulo afirmaria, supostamente, que a lei é escravidão. Ou seja, se a pessoa crê em Yeshua, ela tem liberdade e não precisa seguir a lei do eterno conforme havia sido determinado no Antigo Testamento. E com isso, com esse gancho, nós entramos na nossa primeira lição, que é o grande problema teológico que isso traz. A Bíblia afirma que Yeshua não aboliu a lei. Esse é o primeiro dos grandes problemas teológicos. Yeshua diz assim em Mateus 5,17: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para torná-los plenos. Ora, se Yeshua diz que não veio abolir a lei, então é muito complicado estabelecermos esse tipo de conclusão teológica a partir de um texto posterior, que seria um texto de Shaul de Paulo. O segundo problema. A Bíblia diz que a lei é eterna. Nós temos, por exemplo, Salmo 111, 7 a 8, diz assim: As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre. Ou seja, a Bíblia aqui afirma a eternidade da lei. A Bíblia vai além disso. A Bíblia também mostra, no final dos tempos, em um dos seus textos escatológicos, que a lei está sendo cumprida. Vejamos aqui em Zacarias 14,16. Diz assim: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, isso é, depois da batalha final, evidentemente, que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Ora, a festa dos tabernáculos não é realizada na maioria das congregações modernas por justamente ser uma prática que é estabelecida pela lei. Porém, aqui nós vemos claramente essa prática ainda sendo realizada no final dos tempos. Segunda lição, então, que poderia nos ajudar a resolver esse problema teológico. A Bíblia fala de diversas leis. Temos alguns exemplos aqui. A lei do eterno, Romaia 7, 22. Ali claramente Paulo fala da lei do eterno, mas ela não é a única que aparece na Bíblia. Se nós olharmos, por exemplo, o versículo seguinte, Romaia 7, 23, ele também fala da lei do pecado. Eu aqui, por uma questão de brevidade, não vou ler todos os versículos. Isso aqui é simplesmente um pequeno vídeo que tem como objetivo instigar o espectador a procurar conhecer mais sobre o assunto, ok? Além disso, nós temos também em Mateus 5, 9, nós vemos Yeshua condenando a lei religiosa, os preceitos de homens, os fardos pesados que eram atados pelas seitas judaicas da época sobre o povo, principalmente a seita dos fariseus, dos prushim. Muito bem, e temos por fim também em Atos 17:7, a lei do governo, a lei dos homens. Ou seja, se nós temos aqui claramente 4 leis que são mencionadas no Novo Testamento, é muito leviano quando nós olhamos para a palavra lei, supormos que necessariamente a palavra se aplica à lei do eterno. Então nós precisamos entender melhor o contexto de época, o contexto em que viveram os primeiros discípulos de Yeshua, o contexto em que viveu Shaul Paulo, para podermos olhar e dizer que lei é essa. Com isso nós vamos então para a nossa terceira lição, a lei judaica.
Pouca gente sabe, mas a lei judaica não é a mesma coisa que a lei mosaica. São coisas diferentes. A lei judaica contém dentro de si, no seu cerne, a lei mosaica, mas a lei judaica não é unicamente a lei mosaica. E aí nós temos, inclusive, já muito antes de Yeshua, Yeshayahu, Isaías, dizendo o seguinte: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então repara que já bem antes de Yeshua, esse fenômeno já estava acontecendo de uma lei religiosa estar sendo construída em paralelo à Torá, a lei do Eterno. Talvez baseada na Torá, de alguma forma, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mas claramente aqui não é a lei do Eterno, né? Então o Eterno aqui reclama, ele diz, mandamentos de homens, de nada adianta seguirem mandamentos de homens e o coração está longe de mim. Isso é uma lição, inclusive, que fica para nós hoje em dia, porque quantos grupos religiosos nós vemos por aí criando regrinhas que não são bíblicas ou cujo embasamento bíblico é pífio. Então aqui nós vemos que já acontecia desde os tempos de Yeshayahu, de Isaías, e Yeshua, como nós já falamos aqui, fortemente condenou esse tipo de prática. Vamos ver então aqui o testemunho de um historiador do primeiro século que confirma isso que nós estamos dizendo. Flávio Josefo, que foi mais ou menos contemporâneo aí da época de Yeshua, diz o seguinte: o que eu agora explico é isto, que os fariseus têm conduzido as pessoas a um grande número de observâncias pela sucessão de seus pais, que não estão escritas na lei de Moisés. E por esta razão, os saduceus os rejeitam e dizem que nós devemos considerar apenas as observâncias que são obrigatórias, as quais estão na palavra escrita, mas não devemos observar as que se derivam da tradição de nossos pais. Isso está em Antiguidades 13, 10, 6. Até hoje, se você pegar um judeu tradicional e for conversar com ele, ele vai te dizer que existe a Torá, que é a lei do Eterno, né, escrita, e a Torá oral. Né? E essa Torá oral ela tem base nessas tradições. É bom lembrar, bom entender que o judaísmo moderno ele é um sucessor e um descendente direto do movimento farisaico, que foi o único movimento que sobreviveu depois da destruição de Israel, de Jerusalém, por parte do governo romano. Ok? Não vamos entrar aqui muito nessa questão, porque não é o nosso foco, né? Mas é importante ter isso em mente. Nós temos aqui um breve descritivo da composição